Bom, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso 5º ciclo de debates discentes, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Relações Internacionais, o CERI-FACAMP. Eu sou Rebeca Rodrigues, sou aluna do 2º ano de Relações Internacionais da FACAMP e estagiária aqui no CERI-FACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, em formato de projeto de pesquisa, grupo de estudos, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 30 de outubro a 14 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa, em formato de pôster. O CERI-FACAMP busca oferecer uma outra visão acerca do curso de Relações Internacionais, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. Nesse sentido, para o CERI-FACAMP é fundamental estabelecer uma estreita colaboração com o Centro Acadêmico de Relações Internacionais Berta Lutz, com o propósito de promover, de forma conjunta, a difusão dos conhecimentos adquiridos nas atividades extracurriculares. É com esse espírito que damos início à nossa mesa especial do 5º ciclo de debates discentes do CERI-FACAMP, em parceria com Cari Berta Lutz. Então é com grande honra que declaro aberta a mesa especial do 5º ciclo de debates discentes do CERI-FACAMP, intitulada Centro Acadêmico e as Possibilidades em Âmbito Nacional. Para apresentar os alunos convidados, passo a palavra para a presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, Marina Lopes. Boa tarde a todos, me chamo Marina Lopes, sou estudante do 2º ano de Relações Internacionais da FACAMP e atual presidente do Cari Berta Lutz. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas aos nossos convidados, Bruno Visotto, Gabriel Vicentini, Lara Chiavon, João Pedro Caetano e Samuel Ferreira. Ao longo de 2023, os alunos participaram de diversos eventos acadêmicos com o intuito de politizar o centro acadêmico e realizar o intercâmbio de conhecimento com demais alunos de Relações Internacionais. Bruno, Gabriel, Lara, João Pedro e Samuel, nós agradecemos sua presença e sua disponibilidade para participar em nosso ciclo de debates discente. Passo então a palavra para os alunos para darmos início à nossa conversa. Muito obrigada. Bom, gente, vou começar então. Só para a gente dar uma contextualizada, né, do que é um centro acadêmico, acho que a maioria de vocês sabe, mas o CAR ele tem o objetivo de representar os alunos, não só dentro da FACAMP, como fora também, diante da FENERE, e a gente tem esse papel muito importante como centro acadêmico, como representantes dos alunos de RI, de lidar com tudo que os alunos acharem que deve ser feito, então, questão de grade curricular, ou aulas, palestras, workshops, tudo que eles precisarem, a gente é o centro acadêmico como o papel está lá representando. E isso vocês já sabem, a gente está mais presente. O que a gente teve de intuito nesses últimos meses foi realmente a questão da politização do CARI, acho que eles vão explicar um pouco melhor sobre isso, mas a gente queria sair um pouco dos muros da FACAMP e levar o CARI para fazer coisas além, coisas mais a âmbito nacional, e poder representar não somente os estudantes de RI da FACAMP, como também os estudantes de RI de outras faculdades com realidades diferentes da nossa. Então, eu vou passar a palavra para a gente contar um pouco das nossas experiências ao longo do semestre, ao longo do ano, para vocês terem uma noção da forma com que a gente teve para sair dessa questão de só FACAMP e só representar os nossos alunos. Tá, então boa tarde a todo mundo, sou o Bruno, todo mundo também me conhece. Então, só pegando nessa linha que a Marina trouxe, o nosso intuito esse ano, né, foi realmente, que nem ela falou, sair dos muros da FACAMP, a gente entender mais, não só o nosso lugar enquanto CARI, mas o escopo do curso de Relações Internacionais no Brasil de forma geral. E muito disso vem da nossa aproximação com a FENERE. Pode passar, por favor, o slide. Aí, obrigado. Para quem não sabe, a FENERE é a Federação Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais e ela é o órgão máximo que representa os estudantes de Relações Internacionais no Brasil. Então, vou falar em termos muito
jogados. É como se fosse uma secretaria. Não é exatamente isso, é uma federação, mas é o órgão que representa a gente a nível nacional. E a gente tem um contato bem direto com eles, assim, a gente sempre pôde ter, a gente não necessariamente, a partir desse ano a gente começou a se aprofundar nisso, mas a gente consegue muitas coisas com eles são muito presentes para outros centros acadêmicos e outras faculdades, como a gente viu esse ano e a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, mas eles são basicamente responsáveis por promover eventos, o ENERE, quem conhece, que é o encontro dos alunos de dos estudantes de Relações Internacionais, o CONERE, que é o conselho que a gente foi agora em outubro. Então, eles promovem esses eventos para disseminar realmente, que nem disseminar RI para os alunos, com palestras, com temas diversos, com encontros mesmo. Então, é para integrar os alunos de Relações Internacionais do país inteiro. A gente não teve oportunidade, pelo menos não, o pessoal do Centro Acadêmico, de ir para o ENER esse ano, que foi lá em Belém, bem longe, muito caro, mas é um evento muito gigantesco, tipo, atrai pessoas de todos os cantos do Brasil para discutir relações internacionais, para falar temas que não são falados dentro de salas de aula, para dividir realidades diferentes, dividir pautas diferentes. Então, a FENER é esse lugar de congregação de todos os centros acadêmicos e de todas as representações estudantis de relações internacionais no âmbito nacional. E a partir dessa aproximação, né, com a FENER, a gente teve a oportunidade de, esse ano, organizar, juntamente com o Centro Acadêmico da FECAP, que é uma faculdade lá de São Paulo, o CONERE, que é o Conselho Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. Alguém quer falar um pouco? Eu acho que eu falei bastante. Alguém quer falar um pouco do CONERE? Pode falar. Bom, o CONERE foi essa nossa primeira abertura assim, deu uma noção muito maior para a gente do que é o papel de um centro acadêmico mesmo. Então, foi muito importante para a gente conseguiu levar bastante gente para lá, não só os membros do CARI, a gente também levou outros alunos interessados. Foram 3 dias, né? A gente ficou alojado lá perto da FECAP, que era na Liberdade, e foi uma experiência muito legal. Vocês podem ver que a gente ficou ali no credenciamento, tiveram várias palestras muito interessantes. A primeira foi sobre a ascensão da extrema-direita, com Casarões, né? Foi muito interessante. Teve discussão sobre a China. Enfim, são temas que a gente discute muito aqui também na nossa faculdade, e a gente conseguiu ter esse olhar, tipo, como que os outros alunos enxergam isso. A gente conseguiu se aproximar com o CARI da FECAP, que foi muito legal. Eles são muito gente boa, são muito queridos. São muito queridos. E, enfim, e também, além das palestras, né, que eram abertas para todos os alunos e para todo mundo que não é só do centro acadêmico, né, tinham as assembleias. E as assembleias a gente discute, né, junto com o pessoal da FENER, esse contato do pessoal dos séries que eles falam, né, que não são só CARES, pode ser diretórios, acadêmicos, enfim, com a FENER. E lá a gente, então, pode, tipo, discutir, fazer demandas para a FENER, né? São coisas que a gente não tinha muita noção até a gente ter esse contato mais direto através do CONERE. E então foi bem legal nesse sentido. Quer falar alguma coisa? Eu acho que as assembleias do CONERE foram algo que abriu muito minha visão para ver a questão de RI em âmbito nacional mesmo, porque eu não sabia. Quando eu fui para o CONERE, eu não sabia nem o que era a federação, o que era a FENER. Então foi assim, eu vim sem saber quase nada e acabei descobrindo muita coisa, porque foi uma experiência que realmente abriu minha visão, porque eu não tinha noção que tinha essa coisa dos centros acadêmicos reunirem junto com a federação para ver demandas, problemas que estão, discutir tudo isso. Foi assim, algo demais para mim ver os centros acadêmicos se unindo para levantar pautas que em conjunto, que para a federação ajudar os assistentes acadêmicos, a própria federação também passando tarefas. Então conseguiu mostrar para mim, pelo menos, que o centro acadêmico não é algo só que devia ser voltado para a faculdade. É algo também que também tem a oportunidade de representar todos os estudantes no âmbito internacional mesmo. E só uma coisa também, acho que ecoando o que a Lara e o que o Gabriel falaram, é muito
muito interessante, muito enriquecedor ver que vem muito desse lugar de cooperação mesmo, porque foram diversas pautas, tinha universidades privadas, tinha universidades públicas, mas era muito um ambiente de cooperação, de buscar soluções juntos, porque também nem tudo é flores, a gente viu lá, né? Acho que quem estava mais presente nas assembleias vai saber, vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Ai, meu Deus. Vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Mas nem tudo é flores, tinha muito jogo político, tinha muitas intrigas, muitos pontos de contenção, mas estava todo mundo sempre buscando trabalhar juntos para pensar em soluções. A própria FENERE também traz demandas para a gente, então não é só uma coisa que a gente despeja e fala, se virem. Não, eles também falam, beleza, vocês querem que isso aconteça, então a gente precisa desse apoio de vocês, a gente precisa dessa comunicação, dessa colaboração. Então foi muito enriquecedor mesmo ver muito isso de cooperação e... Desculpa. E acho que é um pouco do que a gente vê de RI, de diplomacia, de concessão, de isso aqui faz sentido para mim, mas não faz sentido para essa outra pessoa. O quanto eu estou disposto de ceder o que eu acho, o meu ponto de vista, o que eu acho que deveria ser para o bem coletivo. Então foi muito divertido, acho que obviamente. Teve discussões também sobre datas de eventos, porque também, como eu falei, é uma coisa que a FENERE faz. Então, discussão de quando vai ser o próximo ENERE, onde vai ser o próximo ENERE, os próximos CONERES. Mas as discussões mais de pautas, de demandas, foi muito enriquecedor, foi muito divertido mesmo ter esse contato e ver as diferentes pautas, as diferentes demandas. E ver que a gente também tem um lugar de fala, ver que não era só a gente estava lá, não, perguntavam, e o que o cara da Facamp acha? Tipo, o que vocês acham dessa pauta? O que vocês querem trazer? E a gente trabalhou muito com o cara da PUC, da PUCamp aqui, e com o pessoal da FECAP para articular algumas coisas, algumas mudanças dentro da federação. E foi muito bom ver isso, sabe? Sair dos muros da Facamp e falar, nossa, a gente realmente tem um impacto para fora da Facamp. O CARI não precisa só agir aqui dentro com palestras, com workshops, óbvio, já é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente continua fazendo com excelência, com dedicação, mas é muito bom ver essas questões diferentes que também englobam a gente, que a gente acha, não, a gente está aqui no nosso, não faz sentido a gente se meter no assunto dos outros, a gente faz parte do movimento estudantil. O Centro Acadêmico é uma organização estudantil e a gente precisa levar essas pautas, as nossas pautas, que podem ser as pautas de outros. Então, para o âmbito nacional e para o curso de RI. Então, foi muito bom ver isso, foi muito revigorante. Eu estava saindo já do CARI, né, já saí esse ano, mas foi muito revigorante, assim, no finalzinho da minha gestão, ter essas discussões, falar, nossa, isso é muito maior que qualquer um que está aqui, isso é muito maior que, enfim, a Facamp, que o nosso CARI, que qualquer outro CARI. É uma coisa a nível nacional mesmo, é uma coisa que todo mundo está lá, todo mundo participa, todo mundo traz as suas demandas, e depois os meninos vão falar um pouquinho mais, mas a gente está falando aqui no âmbito de RI, né, o CONERE, a FENERE, mas a gente viu isso também um pouco, a gente quis trazer isso um pouco a nível Brasil, a nível estudantes, não necessariamente do curso de Relações Internacionais, mas estudantes no geral. O Samu e o Caetano vão falar um pouquinho mais depois sobre isso, com a nossa articulação com a UNE. É só para colocar essa questão da cooperação, e a cooperação com a FECAP, principalmente, ela aconteceu de diversas formas, gente, eu juro. Era, tipo, a gente tinha que ter cooperação nas coisas mais básicas. Então, por exemplo, eu estava na área do acadêmico ainda, e tinha o acadêmico do CARI e da FECAP. E o acadêmico do CARI e da FECAP fazia as coisas diferentes do acadêmico do CARI e da Facamp. E a gente, às vezes, realmente não batia, sabe, a mesma forma de fazer. Então, a gente tinha que chegar ali numa cooperação. E realmente eram coisas mais bobas, tipo a forma de deixar a cadeira para o palestrante. Eram formas que cada um fazia de uma forma diferente. Então foi muito legal a gente ver como que outros CARIs funcionam. E a questão do networking também foi muito legal. A gente conheceu muita gente do CARI, tanto da PUC quanto da FECAP. E a gente almoçou junto, foi muito legal. E a gente até descobriu, assim, a questão do networking é muito importante mesmo, porque eu estava até falando com a Sabrina sobre, que tem a FECAP também tem o GAP, sabe? O Grupo de Estudo da Ásia Pacífico. E daí dá para fazer, talvez, uma cooperação com o GAP daqui. Então, assim, são coisas que são muito similares em muitos aspectos, mas essa divergência e essas diferenças que faz a junção ser tão enriquecedora, sabe? Então, isso foi muito legal, da gente conhecer outros CARIs com outras formas de enxergar, outras formas de trabalhar. Então, foi a parte, com certeza, mais legal. Eu queria falar também que aí a gente percebeu também que não é, novamente, só a participação dos CARIs,
Tinham alunos também participando das assembleias que não necessariamente faziam parte, não eram membros dos CARES, mas estavam ali, estavam opinando, sabe, exercendo o direito deles como estudante de RI e fazendo demandas para a federação, né, que é esse órgão que representa todos os alunos de RI, né. Então, eu acho que isso despertou na gente essa necessidade de a gente tem que representar os alunos da Facamp, sabe? Então, a gente precisa dessa mobilização e desse envolvimento de todos os alunos de RI da Facamp, porque a gente está representando vocês, sabe? Então, despertou essa necessidade também. A gente, além desses 3 caras que a gente falou, presentes lá, acho que tinham 8, né? Discutindo as pautas nas assembleias, mas, num total, existem 65 filiados, 63 filiados à FENERE. Então, é muita gente, e daí tem toda a questão, né? A gente discutiu também, onde que vai ser o ENERE? No ENERE acontece também um CONERE simultaneamente, para a gente discutir onde vai ser o próximo CONERE, enfim. Então, são muitas pautas que entram em questão. Teve toda a questão agora também do híbrido, né? Então, tinha gente também participando online, depois da pandemia isso virou uma questão também. Mas eu achei muito legal que, principalmente na última assembleia, né? Porque a gente estava muito focado nessa questão mais de estatuto, uma coisa mais em estruturar a FENERE. E daí, na última assembleia, a gente conseguiu trazer outras pautas também, a gente, junto com o CARI da PUC, sobre essa questão da politização, sobre o funcionamento mesmo da FENERE, enfim. E é muito legal ver que a gente realmente pode participar nisso, a gente tem influência nisso, a gente pode exercer essa nossa influência de uma maneira melhor. É isso. Só contextualizando outra movimentação bastante nesse nosso esforço de sair dos muros da Facamp e de entender um pouco mais do movimento estudantil, a gente fez uma articulação esse ano bastante com a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE. Então, vou passar a palavra para o Samu e para o Caetano, que participaram um pouco mais ativamente disso, e foram para o Congresso da UNE, que é o maior evento da União Nacional dos Estudantes no país. Então, eu vou passar um pouco para eles falarem sobre essa questão da UNE. Boa tarde, gente. Eu sou o Caetano. Junto com o Samuel, a gente foi para Brasília. Minha experiência foi super em cima da hora. Eu fiz a minha inscrição depois da semana de treinamento do FAMUN. Então, foi muito em cima da hora. E só para contextualizar, o CONUNE é um congresso que acontece a cada 2 anos em Brasília, na capital. Não necessariamente em Brasília. Eu lembro que na outra edição foi no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Mineirão, perto do Mineirão. Esse ano foi em Brasília. E foi num período de julho, foi eu e o Samuel juntos. Foi um desafio, porque a gente teve que passar horas dentro do ônibus, mas é muito enriquecedor porque foge um pouco do âmbito de relações internacionais. É o âmbito mais de educação em geral, como revogação do novo ensino médio, taxa de juros, mais direitos para ensino EAD, como muitas pessoas de faculdade particular foram também representar a sua faculdade em geral. Então foi algo que realmente transformou a minha vida, foi muito interessante, hein? Apesar dos perrengues, apesar de passar fome, foi muito difícil, mas a gente gostou bastante, eu e o Samuel gostamos bastante. A experiência é extremamente única, sabe? Ir para Brasília é uma experiência que foge um pouco do que a gente está acostumado aqui, sabe? Relações internacionais, eventos de relações internacionais. A gente acabou indo para um evento, o maior congresso de estudantes da América do Sul, da América em geral. Teve presença do presidente Lula, está naquela foto, por uma universidade do tamanho da América Latina. A gente teve a presença do Pepe Mujica também, ex-presidente do Uruguai, e vários outros deputados federais, Jandira Fegali, Juliano Medeiros do PSOL, várias pessoas importantes estavam lá. E o que acontece? Os estudantes de faculdade pública, eles são eleitos como delegados e vão lá representar a sua faculdade. E a gente ficou muito feliz, né, que o Samuel, a gente foi representar a Facamp, o CARI também. E é uma experiência, você mostra o CARI para as outras pessoas. Você tem contato com o CARI, com centros acadêmicos de vários outros lugares do Brasil, não só de São Paulo, da região do Sudeste, mas em geral. Então, DCS também, a gente conheceu várias pessoas. E o legal é que a gente conversa com pessoas de vários lugares. Não só de São Paulo, do Nordeste, do Norte, do Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, a gente acaba conhecendo muitas pessoas e vendo como essas realidades são diferentes.
Então, para mim, foi uma experiência incrível. Eu acho que, para mim, o congresso da Uni, o CONUNI, foi a maior experiência que eu já vivi. Teve, sim, alguns perrengues, né, porque foi a primeira vez que foi feito a questão da alimentação, por exemplo, como o Caetano falou, foi a primeira vez que foi feita por doação, então não foi uma empresa contratada, o MST fez uma doação. Então, lógico que ia ter alguns probleminhas, mas tirando agora a questão de estrutura, eu acho que foi um evento mais enriquecedor para mim, porque basicamente tudo que eu estudei no primeiro semestre de RI, eu vi aplicação ali. Porque por mais que não é um evento direcionado a relações internacionais, ele é um evento que mostra tudo que a gente estuda. Opiniões diferentes, pautas políticas, pautas de educação. E eu acho que, por exemplo, se nós ficarmos apenas presos, não é interesse dos alunos além da FACAMP, mas a FACAMP está nos preparando para estar para fora, não para ficar sempre aqui dentro. Porque nós não vamos negociar, nós não vamos fazer diplomacia só com os alunos da FACAMP. Né? Nós vamos ter contato com pessoas do mundo inteiro e é importante essa experiência para justamente nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos estudando. Então, o CONUNI ele é a parte final que a gente diz, né? Porque me lembrou muito o FAMUN, é impressionante como ele lembrou o FAMUN. Tinha até a plaquinha, assim, levanta a mão, levanta a plaquinha, resolução. E, assim, antes do CONUNI, a gente tem o CONEG, né? O CONEG, que é onde esses centros acadêmicos, esses DCEs do Brasil inteiro, todos podem participar, apenas fazer uma inscrição. E aí você participa, foi na capital, em São Paulo, na USP, e aí ali nós fizemos votações para discutir quais demandas nós vamos levar para o CONUNI. Então, cada um levava a sua pauta, a sua demanda, era formado um documento ali, depois em forma de assembleia, e tudo que foi discutido era levado no CONUNI, que é a parte final, e aí vota as resoluções, quais nós vamos dar mais prioridade, qual é a maior prioridade no momento, e o que nós vamos levar a âmbito presidencial. Então, todos os presidentes são convidados, né? Infelizmente não todos vão, mas enfim, todos são convidados e entrega esse documento para ele, para os presidentes, para ela, para que eles consigam ver a demanda dos alunos a nível Brasil. E eu acho que foi muito importante porque no CONUNI em si, a assembleia final, antes disso tem os debates. Então nós tínhamos debates sobre taxas de juros, o que mostra muito que a gente estuda aqui. Tinha diversos reitores de diversas universidades dentro e fora do Brasil. Eu acho que ver pessoas, economistas, renomados, pessoas importantes na área que eles estudaram ali falando, eu acho que foi o mais enriquecedor de tudo, porque foram basicamente aulas que nós tivemos. Aulas durante todos os dias. Conheci pessoas do Pará, do Ceará, do Rio de Janeiro e de Goiânia, e assim, eles são muito legais, uma vibe muito assim, estudante mesmo, e eu acho que essa experiência para mim foi a que eu vivi mais enriquecedora até o momento. E à noite também, como somos universitários, temos vidas também, a gente tinha o social, tinha os eventos culturais, então tinha apresentações de grupo afro-brasileiros, tinha samba, pagode, enfim, tinha essa interação ali também para que a gente pudesse ter um momento mais descontraído, porque a gente passava a manhã e a tarde inteira discutindo temas importantes, debates, fazendo anotações, o pessoal realmente, a gente levava caderno, fazia ali, aproveitava mesmo. Teve iniciação científica também, que eu acho foi muito interessante. Como o Caetano disse, a cada ano eles fazem um local. Foi em Brasília esse ano, porque já fazia muito tempo que não era feito em Brasília, então foi feito esse ano. Mas geralmente eles fazem em outros locais. Teve a presença de diversos ministros também. Eu acho que interessante também é a diversidade que você encontra. Uma parte interessante foi que na Assembleia Geral foi feita uma pergunta, né? Quem aqui é estudante de escola pública? Tipo assim, 90% escola pública. E quem é aluno por cota? Tinha 80%. Sem brincadeira. Tinha muitas pessoas. Muitos cotistas. E
impressionante isso, como você coloca essas pessoas no local de fala, deles poderem apresentar o trabalho deles, deles poderem apresentar os problemas que eles encontram, eles enfrentam, porque eles sentem mais a realidade do que eu, ou talvez outro estudante, enfim. Então eu acho que dar essa voz é muito importante. E é interessante nós participarmos, voltando de novo ao que eu falei no começo, porque nós não estamos nos preparando aqui na faculdade para apenas lidar com pessoas da Facamp, pessoas do mundo inteiro. E se nós não se é um curso internacional, nós precisamos entender o nosso nacional também. Então discutir essas questões, ver os problemas da realidade brasileira são diferentes de cada lugar. O problema que eu tinha na escola pública em São Paulo é diferente do problema público da escola que tem em Roraima, no Pará, no Rio Grande do Sul, enfim. Então, acho que foi muito enriquecedor. Então, gente, o CONUNE ele foi um dos primeiros passos, né, do centro acadêmico na parte mais politizada. Desde que eu entrei no CARI, no começo desse ano, era uma demanda da gestão 2023 tornar o CARI mais politizado. E a gestão 2023 ela fez parceria com a Juventude, a JPL, que trouxe a gente para o CONUNE, levou a gente foi com essa juventude, e esse foi o primeiro passo. É importante tornar o CARI mais politizado, não na questão de ser partidário, mas na questão de ser político. De ir em eventos políticos, mostrar, dar todo o conhecimento necessário para que a pessoa tome a decisão política, qualquer que seja ela. Então, dentro do CONUNE, a gente, como o Samuel falou, diversas aulas, são aulas mesmo, taxas de juros, vários debates também. É legal ver que não é uma opinião, só uma opinião lá dentro. Tem diversas opiniões e cada um mostra o seu ponto de vista. Então é interessante porque, como o Samuel falou, no final da nossa plenária final, está na última, acho que é a última foto aqui, foi a plenária final. E lá as juventudes votam, sabe? Tipo, parágrafo 1, quem é a favor? Aí a juventude levanta, aqui foi o contra, não levanta. E é muito legal porque no final sai um documento. E esse documento é direcionado ao presidente da República e aos seus ministros também, para poder cumprir o que a gente está... a efetivação do que a gente passou durante 4 dias, debates, reuniões, plenárias internas, para no final a gente colocar uma resolução e levar para o presidente da República. Então o CONUNE não é um evento qualquer, é um evento que a gente exige efetivamente do presidente para que tome ações. Então é interessante mostrar que o CONUNE tem sim, os estudantes têm força sim. A gente como centro acadêmico, a gente tem que mostrar força também. Então é essencial. Estar no CONUNE, espero que daqui 2 anos eu esteja lá também. Só mais uma coisinha, rapidinho. Eu acho que é importante também... agora fugiu o que eu ia falar. Meu Deus. Ressaltando a questão de ser importante participar e de que também você tem diversas opiniões, e isso é o que torna interessante. Porque, será que vai dar futuro ou não um encontro desse? Dá muito futuro. No 2019 não teve por conta da... 2020, na verdade, que eu acho que era para ter, não teve por conta da pandemia. Teve online, mas nós tivemos alguns problemas devido à pandemia, não é totalmente participativo. Mas o último, antes da pandemia, o último CONUNE, todas as demandas foram aceitas e atendidas. Então, eu acho que é importante mostrar isso, porque a gente pode levar a nossa pauta e a nossa pauta pode ser atendida também. E também ver que outros colegas, amigos nossos que dependem do ensino público ou privado também precisam de outras demandas. Então, nós precisamos dar voz para eles também. E acho que só também complementando a importância de ter uma mobilização estudantil e da gente participar desses eventos a nível nacional, é que é uma forma da gente ver outras experiências e pegar o que a gente pode, obviamente, colaborar do jeito que a gente pode, mas também ver e aplicar dentro da Facamp, porque luta estudantil não é só o CONUNE, luta estudantil não é só levar demandas para o âmbito nacional, mas também é fazer isso aqui dentro. A gente chegar a cobrar uma melhor infraestrutura, cobrar melhor condições de ensino, cobrar melhor condições para os nossos professores trabalharem, cobrar bolsas de estudo, cobrar várias coisas, e isso a gente pode fazer aqui. Então, o movimento estudantil tem esse caráter nacional, tem esse caráter mais chamativo, obviamente que é super importante, que nem os meninos trouxeram, e eu tive a oportunidade de ir no CONEG, que foi em São Paulo, e
assino embaixo de tudo que eles falaram, foi uma experiência incrível. Pautas que a gente olha e fala, nossa, é verdade, isso tem a ver com a educação, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas também trazer isso aqui para dentro, trazer isso para dentro da Facamp, de cobrar a diretoria, cobrar melhores condições. Então, é muito importante a gente se politizar nesse sentido. Como o Caetano falou, não é uma coisa partidária, não é uma coisa de vamos filiar o cara a tal partido. Não, é uma coisa da gente se conscientizar dos nossos direitos, dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos e saber que a gente pode fazer essas demandas e que elas têm uma chance de ser atendidas, que não é uma coisa de não vai dar em nada, então deixa quieto. Não, a gente tem que lutar, a gente tem que reivindicar o que é nosso, o que a gente, principalmente fazendo parte de uma faculdade privada, a gente tem esse direito. Às vezes a gente acha, eu pago, então tanto faz. Não, a gente pode, é o nosso dinheiro que está sendo utilizado, é o nosso dinheiro que vai para a infraestrutura, vai para os professores, vai para a sala de aula, vai para as nossas estruturas de alimentação, enfim, de qualquer coisa. Então a gente tem sim esse direito, e o movimento estudantil, tanto na Uni quanto com a FENERE, mostra muito isso. São pautas que, é isso, a gente pensa, nossa, nunca pensei em trazer isso, ou já pensei, mas nunca achei que ia dar em nada, e dá. Como os meninos falaram, todas as demandas no último CONUNE foram atendidas. As demandas desses já estão em trâmites de serem atendidas, de serem avaliadas e de serem postas em prática. Então, é entender que nós, como estudantes, temos um poder maior do que a gente acha, e maior do que querem que a gente tenha. E colocar isso em prática, e colocar isso em ação. E não só, obviamente, o centro acadêmico e os DCEs são um meio de fazer isso, mas vocês são estudantes. Vocês têm esse poder de trazer demandas, a gente coleta as demandas e repassa. Mas isso não significa que vocês não tenham lugar de fala. Como a Lara disse, qualquer aluno poderia ir no CONERE, qualquer aluno poderia ver as assembleias. Então, é ter esse lugar de falar para todo mundo. Do centro acadêmico até o aluno, até os diretórios, até a Uni, enfim. É uma coisa para todo mundo. E todo mundo pode participar. Acho que da nossa parte era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mas vou dar para a Marina para ela encerrar então. Obrigada, pessoal, pela excelente apresentação. Agora a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver pergunta pode erguer a mão. Queria primeiro agradecer a todos vocês pela apresentação. Acho que vocês conseguiram mostrar muito bem o que um centro acadêmico representa e o que ele precisa fazer. Queria agradecer por tudo que vocês falaram. E eu não tenho exatamente uma dúvida, mas eu queria fazer um complemento ao que o Samuel falou, na questão de que a Facamp prepara a gente não só para trabalhar com pessoas da Facamp, mas com gente de fora daqui. O que é completamente verdade. Acho que o maior exemplo que eu vi disso foi justamente no CONERE, que dá um exemplo de questão de conteúdo mesmo, de matéria, que nós tivemos a palestra sobre a Ásia, em geral, e toda a apresentação que o palestrante fez, ele explicando tudo, foi tirando várias dúvidas, e em diversos momentos ele perguntava coisas, e ele perguntava para algum aluno que não era da Facamp, ele ficava encarando assim, não sabia responder. E eu olhava assim e falava, mas eu vi isso no primeiro semestre, eu tô vendo isso agora em Lapriásia. Então é algo que a gente percebe que a Facamp também prepara a gente, não só para trabalhar com outras pessoas, mas em questão de conteúdo geral, de prepara a gente para saber sobre o mundo, o que precisa ser sabido nesse sentido. Esse é o meu complemento. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta? Comentários também? Nenhum? Quer vir aqui? Bom, gente, primeiramente, muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu acho que é muito importante a gente criar essas expressões dos alunos, para que vire alguma coisa que não é só para os alunos, entendeu? Que foi o caso do Comune. Eu acho muito importante também a gente ter essas sessões de debate, porque a gente vai começando a meio que criar uma cultura não de posicionamento, não sei achar muito bem a palavra nesse quesito, mas a gente vai criando uma cultura, sabe, no curso em si, entendeu? Que é uma cultura que permite a gente transformar o curso em si. Então, também, conhecimento universitário, eu aprendi uma palestra um dia,
que é algo construído, entendeu? Não dá para a gente formar só nós mesmos. Claro que a gente vai formar, mas vai ficar incompleto porque o conhecimento, para ele ser pleno, nem sei se dá para o conhecimento ser pleno para começar, mas para ele ser cada vez mais completo, mais plausível, ele precisa ser, sabe, ter um tijolinho da gente, do CARI, ia falar da PUC, da Facamp, ter um pouquinho do CARI da FECAP e afins, entendeu? E a minha pergunta é, quais que vocês acham que podem ser os próximos passos para a gente começar a elevar essas ações, essas nossas demandas a um cenário nacional cada vez maior, entendeu? Então essa seria a minha pergunta. Obrigado. Eu acho que, para dar mais voz ainda, o ideal seria trazer mais alunos para esses tipos de movimentos. Então, apresentar os demais alunos de RI, apresentar os demais alunos da Facamp, porque aí sim nós criamos uma força. Porque através dessa força, nós vamos ter mais voz ainda quando formos no próximo CONUNE, no próximo ENERE, no próximo CONERE, enfim. Porque assim, ótimo, foi eu e o Caetano. Né? Eu já tinha me inscrito, o Caetano decidiu de última hora. Fomos nós dois. Mas somos apenas 2 pessoas representando quantos alunos de RI que tem. Quantos alunos tem na Facamp. E se a minha visão não é a mesma que a sua? Então, eu acho que é interessante, ao mínimo, não deu para todo mundo ir? Ok, mas vamos nos organizar aqui, vamos entender qual pauta nós vamos levar e vamos debater entre a gente para que a gente consiga levar o que vocês falaram, que vocês discutiram, que nós discutimos juntos. Então, eu acho que é o primeiro passo para dar continuidade e participar de outros movimentos, na minha assim, opinião. Eu acho que, complementando o que o Samuel falou, realmente juntar as pessoas é o que é essencial, que não adianta ir 1, 2 pessoas, sendo que tem centenas de pessoas, milhares, na faculdade, que é para representar. E além disso, eu acho que a gente também tem que aproveitar o momento, que a gente acabou de sair da pandemia. Isso é algo que eu vi muito falar nas assembleias do CONERE, que é que a gente tem que aproveitar o momento que estamos pós-pandemia para voltar com tudo mesmo, para juntar os alunos, conversar com os outros e trazer, representar, se aproximar mais da federação, da Uni. Então eu acho que esse seria, junto com juntar os estudantes, essa aproximação maior com as instituições, as federações e tudo mais, é o que a gente precisa. Acho que eles meio que falaram tudo, mas só que nem você falou, acho que é uma questão de criar uma cultura. Esse ano a gente começou, a gente plantou lá a sementinha. E cabe a todo mundo aqui, cabe ao centro acadêmico. Sim, exato, esse primeiro passo é muito importante. Ó. Essa semente, tipo, é uma coisa que não tinha antes, que a gente conseguiu plantar e que a gente está nesse esforço. Então cabe a todo mundo, cabe a gente continuar isso, promovendo palestras, trazendo o pessoal da Uni, conscientizando os estudantes, e não só no curso de RI. Talvez comece com RI, mas expandir para engenharia, expandir para direito, porque é o que os meninos falaram, não é uma coisa de curso, é todo mundo. Todo mundo é estudante, todo mundo tem pautas, todo mundo tem direitos e todo mundo tem que ser ouvido. Então, expandir isso, né? Talvez começar com o CARI, levar para os outros centros acadêmicos, talvez chegar no DCE, mas esses passos que vão ser construídos ao longo do tempo, de criar uma cultura, que nem você disse, de trazer isso para a Facamp, de estourar a bolha da Facamp, né? De a gente não precisa ficar contido dentro da gente, a gente está inserido num contexto mais amplo, e acho que de novo, o que o Samuel falou foi cirúrgico. A gente, principalmente do curso de RI, sabe, a gente está inserido num contexto mais amplo. A gente está numa bolha Brasil, a gente não está numa bolha Facamp, a gente não está numa bolha que seja. A gente está num contexto muito maior que precisa ser visto e que precisa ser levado em consideração e que a gente pode se inserir e que faz sentido a gente se inserir. Então, acho que é muito isso, de criar a cultura e de continuar o que a gente começou esse ano. Só adicionando também, vou chover um pouco no molhado, mas eles já falaram tudo basicamente. Essa questão que o Samuel apontou também é muito interessante, de que realmente foram só os dois, assim, representando basicamente todo mundo. E às vezes a opinião do Samuel não condizia com a opinião de outras pessoas. Então eu acho isso também muito que a gente tem que focar também, que é tentar levar o máximo de alunos possíveis, não só de RI, como que nem o Bruno falou, como de outros cursos, e a gente ter certeza também de que a gente está tentando representar o máximo possível daqueles que não puderam ir também. Então a gente tenta levar o máximo possível, e quem não puder, a gente também tenta representar. E uma coisa muito importante também é a questão de manter esse contato e esse respeito com os outros CARES, com as outras instituições, com esses outros congressos,
porque essa boa relação e esse respeito ele é muito importante para que a gente possa cada vez se superar mais, cada ano desenvolver mais. Então, um ano a gente vai precisar deles, talvez outro ano eles precisem da gente. Então, é sempre bom a gente ter esse respeito, manter esse contato, porque realmente é essa questão. Às vezes a gente precisa de alguma coisa, às vezes a gente pode ajudar eles com alguma coisa. Então, essa relação é muito importante para a gente manter e poder representar não só o RI, como os outros estudantes a nível nacional. Então, esse respeito e essa familiaridade com os outros cursos também é muito importante. Alguém tem mais algum comentário? Não? Antes de finalizar, eu queria fazer um comentário até para vocês, mas saber que uma simples conversa minha com o Gui da Uni, falando que ele ficava abismado que a gente não conseguia trazer tantas essas pautas porque a gente era barrado. Então, saber que uma simples conversa assim, uma pequena reunião lá na coordenação se transformou nisso, me dá muito orgulho de vocês, de ter participado desse início também. E tenho certeza que vocês vão voar no ano que vem, já começando agora nesse ano, né? Vocês já brilharam, então ano que vem, até no fim desse ano, tenho certeza que vocês vão crescer ainda mais. Então, encerramos assim a mesa especial do nosso 5º ciclo de debate discente do Série Facamp, em parceria com o Cari Bertalutz. Eu gostaria de agradecer a presença dos alunos pelo excelente debate. Então, muito obrigada, Caetano, Samuel, Gabriel, Bruno, Lara e Marina. Agradecemos a presença de todo mundo que está presente aqui também. E aproveitamos para convidar todos vocês para a nossa 4ª mesa do ciclo, que ocorrerá hoje, dia 6 de novembro, às 3h30, aqui nessa sala mesmo, com o tema Justiça Ambiental e Mobilização Popular para além da visão tradicional do desenvolvimento. A mesa contará com a presença da pesquisadora Helena Dolabella, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Então não percam, a gente espera todos vocês. Obrigada e boa tarde.